Aqui é Sávio Paixão, jornalista, publicitário, conteudista e leandrista. É isso, pessoal. A gente já está vivendo a Copa América. Quer dizer, vivendo em termos, né? Porque é uma competição que não está gerando essa atratividade toda, né? Que a organização gostaria. Mas, de qualquer forma, ela está aí e é competição da seleção brasileira de futebol masculino. E a gente vai falar sobre a seleção, sobre um critério que sempre existiu no Brasil e que de um tempo para cá parece que está meio bagunçado. O que é um jogador da seleção e de seleção? Vamos lá. Nós temos ouvido muito dizer que o Tite convocou o jogador da confiança dele. Ok, isso é muito comum a gente ouvir isso em clubes, né? Mas existe uma questão aí de estabelecimento de patamar. Vamos lá. Se um clube, vamos dizer que seja um clube grande, Flamengo, Palmeiras, né? Estou pegando agora os que estão bem, que tem patamares estabelecidos levando em conta a condição financeira, estrutural, essas coisas todas. E aí, um treinador resolve trazer um jogador da confiança dele, mas que não esteja à altura dos patamares estabelecidos pela instituição, pela história, pelo momento e até pela torcida. Percebe o que está acontecendo? Na seleção brasileira, o Tite está, abre aspas, convocando os jogadores da confiança dele, fecha aspas, e está havendo questionamento se esse jogador é o que deveria estar lá, ou estes jogadores. E sempre existiu uma expressão chamada de jogador de seleção. Era muito comum a imprensa, o torcedor dizer: esse jogador é jogador de seleção, esse cara é jogador de seleção, mesmo que ele não fosse convocado. E aí a pessoa pensa assim: poxa, mas isso é um saudosismo, isso é manter a cabeça no passado? Claro que não. Seleção brasileira precisa ser seleção brasileira. A não ser que a gente comece a aceitar como fato consumado a mexicanização da seleção brasileira. Aceitar que estaremos fadados a ficar num patamar abaixo de outras seleções que são do topo. E o Brasil é do topo. Só que precisa fazer força e por onde para estar. Então, quando nós falamos jogador de seleção e da seleção, o de, entrando num sentido geral de português, ele tem uma questão de pertencimento no sentido de corresponder à ideia que existe sobre seleção brasileira. Há uma qualidade que é presente nesse jogador. E quando você fala da seleção, jogador da seleção, você fala que ele está lá. Ele foi convocado. É isso aí. O treinador quer e botou. Como se fosse propriedade dele. Como se a seleção não tivesse prerrogativas, né, de ser o que é. Então essa definição, essa separação entre jogador de seleção e jogador da seleção, ela precisa ser estabelecida para a gente restabelecer os patamares mínimos do que seja um jogador de seleção que, por ser de seleção, ele possa ser da seleção, mas sendo de um jeito diferente. Ficou meio pai-bola, Guaraná em pó, bate-patu. Cara, mas eu acho que vocês entenderam. Quem vive seleção brasileira sabe, olha, vê um jogador, você sabe assim, puta, esse cara é de seleção, sabe? Mesmo quando um jogador não é convocado, você olha e fala assim, poxa, esse cara é de seleção. A gente não precisa tomar o exemplo do passado,
quando craques ficavam fora da seleção, como em 1970, o Dirceu Lopes não foi convocado, só para, sabe, entre eles e outros. O Dirceu Lopes era um jogador de seleção, indiscutivelmente, e não foi convocado por vários motivos, sabe? Poderia estar lá, sei lá, de repente o Dadá Maravilha poderia não ser convocado e ele pudesse estar lá. Isso é uma possibilidade. A seleção já tinha dois centroavantes, né? O Tostão, que jogava como centroavante, sim, não foi um mero improviso, e o Roberto Miranda, que era um centroavante monstruoso, fez mais de 800 gols na carreira, né? Mas, naquela posição ali de camisa 10, havia um consenso de que a briga era feia, né? E não era nenhum absurdo o Dirceu Lopes ficar de fora. Sem falar na Copa de 82, outros grandes jogadores ficaram de fora. Enfim, eu estou aqui trazendo essa questão para a gente não vulgarizar, para a gente não relaxar demais, né? Em tratar a seleção como se fosse um clube. Ou pior ainda, um clube médio, sabe? A seleção, para ela se levantar e deixar de ser um México, sem querer desrespeitar o México, mas se desmexicanizar, ela precisa resgatar o que ela sempre foi. E pode ser. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.